preocupações. Né? Bom, está gravando. Primeira questão. Eu selecionei um texto do Paulo Freire. Vocês podem ver depois no Siscad que eu tinha pensado ou na pedagogia do oprimido ou na pedagogia da autonomia. Mas em busca, em tempo. Há um site, eu não me lembro o nome, mas vocês encontram a maioria dos textos do Paulo Freire disponíveis para que baixem graciosamente e possam acompanhar, tá bem? Então, na busca por esse site, eu encontrei um conjunto de textos dele que leva o título do primeiro artigo, chamado A Importância do Ato de Ler. Lendo esse texto, eu percebi que a minha postura em relação à literatura, tá? E literatura é principalmente leitura. Aqui eu não vou ensinar nada do que vocês já não saibam, ou então eu vou colaborar com vocês ensinando a ler os elementos. Eu não me lembro, Marcelo, mas eu acho que não é. É um site, eu acho que é um org, é uma ONG, ou é um site ligado a... talvez, tá? Eu posso depois ver e mandar para você, Marcelo. É só você me mandar um e-mail, o meu e-mail eu já mandei para vocês, aí eu posso mandar para você. É um site confiável, tá? Tem toda a obra. Tá? Foi de lá que eu baixei o texto que eu estou discutindo com vocês, tá? Obrigado. Nada. Então, depois de reler o texto, eu percebi que ali a proposição do Paulo Freire é a proposição que eu tenho nas minhas aulas de literatura, tá? A questão, porque ensinar literatura é, de alguma maneira, ensinar a ler, mas não só a ler o que o texto tem a dizer, mas as relações que esse texto mantém com o seu enredor. O seu enredor cultural, o seu enredor linguístico, o seu enredor político, com questões de ordem ética. Então, talvez uma das coisas com as quais eu possa contribuir com vocês nessas formas narrativas na literatura portuguesa vamos dizer assim, entender ou tentar compreender para além daquilo que está posto. Eu sei que eu lido com uma disciplina que, por vezes, pode cheirar a uma disciplina um tanto quanto colonialista, literatura portuguesa. Mas nós não podemos nos esquecer de que falamos português ainda, escrevemos português ainda que não seja o português de Portugal, nós temos a modalidade português do Brasil, não é? Mas, e a nossa literatura, a história da nossa literatura é tributária da literatura portuguesa. Por isso, essa é uma proposição que eu tenho para mim em todas as disciplinas com as quais eu trabalho. É preciso conhecer o passado. É preciso conhecer o passado para compreender ou para, pelo menos, não ser ignorante em relação ao presente. E essa é uma das questões que mais me preocupam como educadora, como as pessoas estão deixando de lado esse conhecimento do passado e tomando o presente como a última e a grande novidade do momento, tá? O texto do Paulo Freire, o Raul e todos vocês que quiserem falar, olha, o Raul pôs, é esse aí, Marcel e colegas, o chat, o Raul pôs no chat, é nesse local que vocês encontram. Obrigada, viu, Raul? Tá? Então, quem de vocês quiser falar, tá? Pode levantar a mão ou pode se manifestar pelo chat. Inclusive você, Raul. Obrigada. O texto do Paulo Freire, se vocês perceberam, ele foi lido e depois publicado em 1981, portanto, há 40 anos passados. E ele ainda tem alguma coisa a nos dizer. Não sei se vocês sabem, é só para informações, eu não sou uma biografista, mas às vezes a gente precisa situar os autores com as quais e as autoras com as quais lidamos num tempo e num espaço, para que a gente possa entender contextualmente por que será que esses sujeitos e essas mulheres disseram isso ou aquilo. O Paulo Freire ele nasceu em 1921, tá? E ele morreu em 97, quer dizer, ele já está
vamos dizer assim, falecido há quase 25 anos, tá? Ele se exilou do país em 1964. Ele passou 3 meses preso, tá, aqui no Brasil, logo após o golpe militar, e depois ele se exilou, primeiro na Bolívia, depois ele ficou até 69 no Chile, e depois disso ele foi para os Estados Unidos ensinar, para a Itália, para Guiné-Bissau, para Angola. Quer dizer, o Paulo Freire foi um educador do mundo, e não só do Brasil. E ele foi um educador que passou não somente pelos ex-países colonizados, as ex-colônias, por exemplo, portuguesas. Ele passou, se não me engano, quase um ano em Harvard, nos Estados Unidos. Então, essa falácia de que a obra do Paulo Freire e a figura do Paulo Freire só servem a um determinado, vamos dizer assim, a uma determinada perspectiva ideológica é uma falácia. Falácia é uma expressão eufêmica para dizer que isso é uma mentira, tá? Então, ao invés da gente falar mentira, você fala que o sujeito é falacioso, porque além de falacioso, ele é burro e não vai saber o que você está falando, tá? Porque, em geral, esses sujeitos são burros, tá? E essa é uma curiosidade. Em 2018, a viúva do Paulo Freire, a professora Ana Maria Freire, ela recebeu o título de doutora honoris causa pela UFMS, tá? Então, a viúva do Paulo Freire é doutora honoris causa, é um título honorífico, tá? Que as universidades outorgam a personalidades das várias áreas. E a viúva dele foi, vamos dizer assim, agraciada pela UFMS em 2018 com esse título. É bastante interessante a gente pensar isso, né? Que a universidade, e não foi o campus de Três Lagoas que fez a recomendação do nome da professora Ana Maria Freire para esse título, tá? Então, só para vocês perceberem onde, como o Paulo Freire viveu. Quem de vocês, eu em geral posto os textos antes, para que vocês leiam o texto, para que nós possamos entabular um diálogo, tá? Quem de vocês leu o texto deve ter percebido que não é um artigo científico. Também não é um texto literário. É um ensaio. O gênero ensaio, ele congrega não só informações, que eu vou chamar aqui vulgarmente de informações científicas, ou referências a este ou aquela autoridade no tema, mas também pode carregar muito da subjetividade, do sentimento e do modo como determinado sujeito lê o mundo para além dessas argumentações pautadas pela racionalidade. Então, a importância do ato de ler é um ensaio, porque vocês percebem que em determinado momento, ou em vários momentos, ele tem uma pegada que eu vou chamar aqui de literária, especialmente quando Paulo Freire, tá, recorre às suas memórias infantis e às suas memórias de um primeiro momento em que ele ingressa no magistério, tá? Então, vejam que, porque a gente hoje fala muito em artigo, mas eu penso que muito do que a gente lê não é artigo, é ensaio, tá? Então, o texto dele é um ensaio. Vocês podem ler no próprio texto onde esse ensaio está posto, é um artigo, mas eu prefiro ler como ensaio. Tá? Então, eu gosto também de discutir, já que a disciplina chama-se formas narrativas, eu gosto de que vocês pensem também na questão do gênero. E como essa questão do gênero, ela é híbrida. Os gêneros são híbridos por natureza. Não existe um texto que seja exclusivamente, ou se existe, ele é muito chato de ler, tá? Um texto que seja exclusivamente narrativo ou exclusivamente lírico, há sempre a presença de um outro gênero nesses outros, nessas formas de escrever, tá bem? De quando em quando eu vou falar mais do gênero, por exemplo, quando eu chegar à obra do Vieira.
Aí eu vou falar do gênero sermão, por exemplo, que eu vou, de alguma maneira, incluir no grande gênero narrativo. Depois nós vamos ler as cartas portuguesas, da Mariana Alcoforado. Veja, cartas. Eu também vou incluir o gênero carta no grande gênero narrativo que nós estamos vendo, tá? Então, isso, cada coisa a seu tempo. Qual é o método que eu vou usar para vocês? Eu vou começar com o texto do Paulo Freire, porque esse método está incluso no próprio texto do Paulo Freire. Eu trabalho com o que vocês já devem conhecer como estudo dirigido, tá? Esse é o meu método. Eu ponho o texto para vocês antes, eu disponibilizo. Parto do pressuposto que alguns e algumas lerão. Não parto do pressuposto que todo mundo vai ler, porque isso também seria ingenuidade da minha parte, tá? E eu vou excertando alguns trechos do texto que me parecem significativos para estabelecer o diálogo com vocês. Por isso, vocês, aqueles que leram, também devem intervir na minha fala. Olha, Rosana, eu não li esse trecho aqui, mas eu li esse outro aqui. O que você me diz dele? Aí nós entabulamos o nosso diálogo, ok? Porque essa perspectiva do estudo dirigido, eu vou mostrar para vocês, está inclusa no texto do próprio Paulo Freire, tá? Então, o texto do Paulo Freire, ele diz muito de como é a minha prática pedagógica, tá bem? Tá? Raul, se tiver alguma coisa para falar, que eu vou começar com o texto, tá? Você vai entrar com o texto? Vou. É que antes de entrar no texto, eu dei uma estudada no prefácio, e eu fiz no prefácio o Antônio Vieira, Antônio Joaquim Severino, né? Desculpa, eu estava confundindo aqui com o seu irmão. O Joaquim, ele vai colocar 10 traços significativos, assim, ele vai colocar alguns traços, e eu consegui elencar pelo menos 10, que ele vai dizer que são traços significativos do pensamento de Paulo Freire. E lendo o texto, eu percebi que em um prefácio tão pequeno, ele consegue articular e esclarecer algumas perspectivas de raciocínio do pensamento do Paulo Freire, que eu acho que talvez possa ser legal apontar antes da gente entrar propriamente no texto, pode ser? Pois não, pode ser, Raul. Prestem atenção no que o Então, Raul levantou a partir do prefácio. ele diz que o Severino aponta, né, os traços mais significativos do pensamento de Freire, e eu apontei pelo menos 10 dele a partir da minha leitura desse prefácio. Então ele vai dizer assim, o estilo do Paulo Freire é acessível e dialogante, ou seja, você lê o texto e consegue entender aquilo que está sendo colocado, porque a linguagem é uma linguagem acessível e ela dialoga com o leitor. Paulo Freire possui um profundo conhecimento do real significado da educação na existência social e individual do sujeito. Que Paulo Freire também possui uma compreensão crítica da alfabetização. O quarto que eu elenquei foi: a educação é política. E aí eu coloquei uma observação minha, ou seja, a educação deve propiciar o reconhecimento de si como sujeito em imediata relação com as instituições da vida social e as estruturas de poder, tais como o Estado, o governo e a administração pública. Isso são apenas alguns apontamentos introdutórios sobre o prefácio, né? O quinto, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Aprender a ler, a escrever e a alfabetizar-se é aprender a ler o mundo, compreendendo o seu contexto. Ou seja, a leitura da palavra precede, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E aprender a ler o mundo é ler o seu contexto. A aprendizagem da leitura e a alfabetização são atos de educação, e educação é um ato fundamentalmente político. O oitavo, há necessidade que os educadores e educandos se posicionem criticamente, superando posturas ingênuas e astutas, negando de vez a pretensa neutralidade da educação. Ou seja, a educação não é neutra e ela não pode ser neutra. A educação deve ser vivenciada como uma prática concreta de libertação e de construção da história. E aí eu acrescentaria que ela é também uma prática de reconstrução da história ou do discurso histórico. E o décimo é que a educação deve favorecer a extinção de exploradores e explorados. É o que o Severino elenca no prefácio, que eu acho que são algumas perspectivas que nos introduzem ao texto de Paulo Freire. É um pouco...
Obrigada, Raul. Então, essa também é uma questão importante para a qual o Raul me chamou a atenção e nos chamou a atenção. A importância de ler os pré-textos, no caso, o prefácio, ou os pós-textos, os pós-fácios, tá? Eu não li esse com vocês, tá? Porque eu já ingresso direto no ensaio, mas vejam, os apontamentos que o Raul, para os quais o Raul chamou a atenção, são os apontamentos que você vai encontrar, que vocês encontrarão na obra, no conjunto da obra do Paulo Freire, tá? Então, essa aula está sendo gravada, então depois vocês podem escutá-la e confrontar com o prefácio, tá bem? Obrigada, Raul. Tá? Então, feita essa introdução que o Raul... porque essa também é a importância da presença de um doutorando, como o Raul, que tem experiência em sala de aula dentro da rede pública no ensino médio. É também colaborar com a aula. O Raul, além de estar... ele não está ouvindo a aula, ele está participando na condição de docente desta aula comigo, tá bem? Por isso, vocês vão ver que eu coloquei professor Raul no cronograma, tá? Que é isso que o Raul é. É interessante perceber, Rosana, que sempre hoje, depois de um tempo manipulando o texto, a gente vai percebendo a importância de ler uma introdução, de ler um prefácio, de ler um pós-fácio, de ler as aparas do texto, as orelhas do livro, porque isso são indicações de leitura que às vezes sustenta, às vezes não, mas que de alguma forma nos permite conhecer também o autor, conhecer o pensamento e conhecer, ou nos introduzir de alguma forma ao que vai vir ali do texto. Eu acho que isso, para o estudante de letras, é importante que ele se atente para o texto no conjunto dele, porque desde a capa o livro diz alguma coisa, o texto diz alguma coisa, né? E esses pretextos que estão em relação imediata com o texto, eu acho que é importante se atentar também. Ele introduz a gente, ele esclarece, eu acho que é uma perspectiva legal também para pensar o texto. Obrigada, Raul. Amanda, você levantou a mão, pode falar, por favor. Letícia, professora. É que a mãozinha... desculpa, é que a mãozinha está mais perto da Amanda do que da Letícia. Desculpa, Letícia. Tudo bem. É que eu gostaria de ressaltar sobre o que o Raul falou sobre o diálogo das obras de Paulo Freire. É que lendo esse prefácio, eu lembrei bastante de Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido. Sim. Porque além de dialogar com a gente, ele dialoga também com as outras obras dele. E é muito interessante fazer essa linearidade, acompanhar o desenvolvimento dos pensares de Paulo Freire, né? Sim, especialmente eu penso hoje e numa disciplina que trata de literatura. Porque não se enganem, gente. Literatura é leitura. Não existe uma disciplina que trate de literatura que não inclua a leitura de um texto literário, tá? Porque vocês, salvo aqueles que não vão exercer a profissão de professores, mas mesmo quem vai fazer mestrado, doutorado e tem ambição a uma carreira acadêmica na universidade, vocês têm que, antes de saber teoria, vocês têm que conhecer o texto literário, porque a teoria vem depois do texto, tá? O texto literário, o texto artístico, as produções artísticas, elas vieram antes. E depois os teóricos, os críticos, ou quem quer que seja, se debruçou sobre eles, essas produções, e aí engendrou uma perspectiva teórica. Então, eu não posso falar de uma perspectiva teórica sem conhecer um texto, tá? E mesmo o texto, a gente pode ler várias vezes o mesmo texto, e a cada leitura nós temos uma percepção dele. Isso também vamos dizer assim, é umas coisas que me apaixona, e aí eu vou usar esse verbo mesmo, esse verbo passional, tá? Me apaixona no texto literário e na produção artística de modo geral, porque o texto literário é um texto artístico, tá? Ele não é um texto disciplinador. Inclusive, eu tenho problemas, aí são problemas desde que eu fazia a graduação, tá? E entender a literatura como disciplina. Disciplina, quando essa palavra vem à sua cabeça, parece alguma coisa que está fechado, que está organizado num quadradinho, que você não pode sair dele. A literatura e a obra de arte, do modo geral, elas
vamos dizer assim, elas aproveitam todas as frestinhas que essa caixa tem, ou todo o material, por vezes, poroso, do qual essa caixinha é feita, para, vamos dizer assim, sair e para desbravar outros terrenos. Então, tem que se pensar a literatura desta maneira, tá? Então, eu vou apontar as páginas de onde eu estou tirando e vou, de alguma maneira, repetir ou dizer, de um modo mais estendido, algumas questões para as quais o Raul já chamou a atenção, e a própria Letícia. A primeira coisa que salta aos olhos no texto do Paulo Freire é: a prática pedagógica é também uma prática política. Por que ele diz isso? Tá? Depois eu vou ler um outro texto para vocês, que vocês vão até pensar, ela está lendo esse texto, mas ela fez isso anteriormente. Eu gosto muito de trabalhar com a etimologia das palavras, isto é, a origem das palavras. Então, quando você prática pedagógica, o que é pedagogia? O que é o pedagogos? Tá? Em grego, a pedagogia reconhece a formação do sujeito, reconhece a educação, mas não somente a educação formal do sujeito. E aí vem a questão política. A pedagogia reconhece a formação do sujeito para a vida em comunidade, para a vida em relação aos outros sujeitos. Enfim, a formação desse sujeito para ele se tornar um cidadão. Porque política, vocês devem saber, vem de polis. Polis é vulgarmente traduzido do grego para o português como cidade, mas polis é muito mais que a cidade, tá? Não é só o espaço físico, não são somente as instituições. A polis é, sobretudo, as pessoas que estão naquele lugar e como essas pessoas se organizam, ou como o Estado busca organizar essas pessoas. Por exemplo, se vocês querem ler um tratado, que de alguma maneira eu penso que seria, a gente ouve muito falar da utopia do Thomas Moros, né? Mas sobre um tratado que fala sobre essa cidade utópica, leiam a República do Platão. Porque ali o Platão, em geral na nossa área, a área de educação, e aqui eu incluo, porque nós estamos num curso de licenciatura, a gente trata muito da questão do mito da caverna ou da questão da representação. Mas quando você segue todos os livros da República, ali o Platão, tá, por via do Sócrates, que ele constrói como personagem, ele vai falar de como se deve educar os vários segmentos dos cidadãos, os trabalhadores, os guardiões e os governantes, aqueles que, os guardiões não, os soldados e aí os guardiões, que são os filósofos, que são aqueles que exerceriam um papel quase de rei, tá? Então vejam que a pedagogia é sempre uma questão de ordem política, porque o que nós fazemos cotidianamente, eu aqui, Raul nas escolas onde ele está, vocês nos lugares onde estão, porventura, ministrando suas aulas, nós temos sim uma função política. Por isso é outra falácia quando se diz a educação não deve ser política. E chama falácia porque toda educação é política, porque o final, vamos dizer assim, ao final e ao cabo, o que eu faço nas minhas aulas, o que vocês fazem ou farão nas suas aulas é educar, é formar um sujeito que saiba o que fazer nesse lugar, tá? Que saiba o que fazer, não só do ponto de vista ético, mas que saiba o lugar que ele ocupa e que saiba também reconhecer que, por vezes, esse lugar ou que outros lugares estão mal ocupados. Então, essa é a primeira proposição, que o Raul, inclusive, chamou atenção nas observações dele, e que vocês encontrarão, e aí eu faço coro com Letícia, em todas as obras do Paulo Freire. E essa uma proposição que eu prezo na minha prática, tá? Quem quiser pode se manifestar também, estão livres, tá?
Isso está na página 9. Ainda na página 9, eu excertei um outro trecho que também, vocês vão perceber que o Raul retira do prefácio, eu também retirei por via de citações do texto do próprio Paulo Freire, ok? A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura da palavra, não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Aqui, vejam bem, o Paulo Freire não está dizendo, nem eu, que a literatura retrata, ela fotografa, ela dá conta de um modo, vamos dizer assim, de um modo copista da realidade. Ela nos reapresenta, ela nos reproduz, também não, mas ela nos reapresenta, ela nos faz reingressar numa outra realidade. E esse prefixo re, quem lê o texto percebe que o Paulo Freire usa com uma certa recorrência, e eu vou falar dele também, tá? Aí, para falar dessa leitura de mundo, eu vou ler um pequeno texto para vocês, depois vocês podem achar online, tá? Porque, como é uma aula de literatura, eu não vou só ler teoria ou questões sobre pedagogia, eu vou inserir textos literários, tá? O primeiro texto que eu vou ler para vocês, ele chama-se Vocação Animal, tá? Vocês acham online, tá bem, gente? Vocação Animal, de Herberto Helder. Esse é o texto que eu vou ler para vocês, está no chat. Chama-se Vocação Animal, de Herberto Helder. Herberto Helder, um autor português contemporâneo, ele faleceu em 2018 ou 2019, tá? Foi um grande poeta, um grande prosador e um dos representantes do surrealismo português, tá? Então, eu estou lendo é um texto brevíssimo, é um mini conto, eu vou chamar de mini conto, para que vocês tenham uma ideia de qual gênero que nós estamos tratando. E o conto é um gênero literário narrativo, tá? Então, mini conto. Eu adoro ler textos para os alunos, tá, gente? E essa é uma das coisas que eu recomendo para vocês quando forem para a sala de aula. O professor precisa ler textos literários com seus alunos. Nós precisamos levar o texto e ler com ou para os alunos. Porque, seguindo a proposição do Paulo Freire e de outros teóricos de literatura e críticos, a literatura oral precede a literatura escrita. Antes de nós termos esses textos escritos que nós lemos, nós temos a perspectiva da oralidade. E que, se vocês perceberem, essa perspectiva está sendo retomada. Eu creio que a maioria de vocês conhecem uma modalidade, eu vou te chamar de gênero, eu não estudo, mas eu conheço, os slam, as competições de slam, que os sujeitos eles vão para as praças públicas, é também uma forma de ocupação do espaço, tá? Você trabalha com isso, Marcelo? Não, mas eu tenho amigos que são da área da contracultura, né? Skate, grafite, slam, e duas meninas dessas já até publicaram livros de poesia, né? Estão na Amazon disponíveis por preços bem acessíveis, que são frutos das suas participações em slams. Então, tipo assim, é exatamente o que você falou, né? A oralidade vem antes da parte textual. Sim. Então, quando a gente pensa nessa oralidade, que ela é ancestral, ela não é ancestral, ela está aí hoje. E veja, ela está ocupando o espaço público e a gente nota que os donos dos espaços públicos, o Estado, tem reagido muito negativamente a essas presenças. Aqui em Campo Grande, inclusive, eu já vi situações em que a polícia dispersou pessoas, tá? Isso antes da pandemia. Então, vejam que não é só o Islã, mas é também o que ele tem a dizer, porque é uma proposição crítica, nascida de um lugar, não o lugar da cultura, da alta cultura, diríamos assim, mas de um lugar onde a cultura, às vezes, por vezes, é maltratada pelo poder público e mesmo pela academia.
Então, vejam, aí vocês têm esses exemplos, citou o exemplo das suas duas amigas, tá? Mas nós temos grandes, e temos competições, né, pelo mundo afora. Então, a oralidade precede o texto escrito. Portanto, um professor de literatura precisa ler literatura com seus alunos, tá? Ah, mas eu vou gastar a minha aula lendo? Gente, gastar não, você vai ler, literatura é leitura, tá? E as outras questões acerca do texto vão sendo deslindadas ao longo da sua leitura, que é o que eu gosto de fazer. Então, vamos ao texto do Herbert Welder. Depois vocês busquem e leiam com vagar. É um texto curto. Escuta bem. Era uma vez um pintor que tinha um aquário. E dentro do aquário, um peixe encarnado. Encarnado é vermelho, tá? É um texto português de Portugal. Vivia o peixe tranquilamente, acompanhado pela sua cor encarnada, quando a certa altura começou a tornar-se negro, a partir, digamos, de dentro. Era um nó negro por detrás da cor vermelha e que insidioso se desenvolvia para fora, alastrando-se e tomando conta de todo o peixe. Por fora do aquário, o pintor assistia surpreendido à chegada do novo peixe. O que nós temos aqui, de um modo muito... é o peixe que muda de cor. Tá? É bastante, vamos dizer assim, bastante denotativo. O peixe era vermelho e, de repente, foi ficando negro. E o pintor olhando. O problema do artista era este. Obrigado a interromper o quadro que pintava e onde estava a aparecer o vermelho do seu peixe, não sabia agora o que fazer da cor preta que o peixe lhe ensinava. Assim, os elementos do problema constituíam-se na própria observação dos fatos e punham-se por uma ordem, a saber, primeiro, peixe, cor vermelha, pintor, em que a cor vermelha era o nexo estabelecido entre o peixe e o quadro, através do pintor. Segundo, peixe, cor preta, pintor, em que a cor preta formava a insídia do real e abria um abismo na primitiva fidelidade do pintor. No segundo parágrafo começa o problema. O problema do pintor, ou pelo menos o que se apresentava como problema para ele. Por quê? Ele estava reproduzindo o peixe. O peixe era vermelho, ele estava pintando o peixe de vermelho. Mas, de repente, o peixe começa a ficar de outra cor. E aí ele fala, e agora? O que eu faço? Tá? Vejam, ele é um pintor, ele é um artista. O escritor é um artista. O dramaturgo é um artista. O cineasta é um artista, tá? Vamos ver o que ele faz no terceiro parágrafo. Ao meditar acerca das razões por que o peixe mudara de cor, precisamente na hora em que o pintor assentava na sua fidelidade, ele pensou que, lá de dentro do aquário, o peixe, realizando o seu número de prestidigitação, pretendia fazer notar que existia apenas uma lei que abrange tanto o mundo das coisas como da imaginação. Essa lei seria a metamorfose. Compreendida a nova espécie de fidelidade, o artista pintou na sua tela um peixe amarelo. Vejam, o peixe vermelho, o peixe que se metamorfoseia e fica preto, negro, e o peixe do artista, que é amarelo. Eu gosto muito desse mini conto, porque, de algum modo, ele dá conta do princípio da representação. Ele dá conta do princípio que move o artista e que vai trabalhar com a questão que eu chamei a atenção, que depois eu vou ler no Paulo Freire, a questão da representação das coisas. O artista, o escritor, não devem dar conta do mundo como ele é. O artista conhece o mundo como ele é, mas o artista vai reler esse mundo. O artista vai reapresentar esse mundo. O artista vai ter ideias que vão mostrar o mundo a partir de uma outra perspectiva para o leitor.
Então, vejam, quando o Paulo Freire... Por que eu li esse mini-conto juntamente do texto do Paulo Freire? Porque quando o Paulo Freire diz que o mundo, a leitura do mundo precede o da literatura, tá? Mas ela não, por exemplo, ela não precisa ser igual, porque em nenhum momento o Paulo Freire vai dizer, o escritor precisa reproduzir, precisa retratar o que se fala. Não, ele vai dizer que uma é contígua à outra. Eu preciso conhecer o mundo. O artista conhece o mundo, mas ele vai transformar esse mundo para outras possibilidades, inclusive a possibilidade da crítica sobre este mundo. Tá? Vocês podem pensar, por que um peixe amarelo? Porque o artista quer. Agora, eu posso, como leitora de literatura, vou dar uma sugestão, é uma ideia que me veio agora. Eu posso pegar, vocês devem saber que existe um dicionário, adoro dicionário. Existe dicionário de símbolos. E no dicionário de símbolos, você tem cores. Você pode, por exemplo, pegar e ler esse texto, que é um texto curtinho, pelas cores. O que significa o vermelho? O que significa o negro? E o que significa o amarelo? E você pode estabelecer uma leitura analítica, você pode estabelecer uma análise desse texto a partir das cores. Vocês podem pensar, por exemplo, no aquário. O aquário, aquele lugar restrito, pode ser um aquário pequeno ou grande, é o mundo do peixe. O mundo do artista é o mundo de fora do aquário. Entre o artista e o peixe existe o quê? Existe o vidro do aquário, pensando que o aquário é de vidro, existe a água, quer dizer, existem vários anteparos, existem obstáculos que separam o pintor, que é um ser humano, e também é um animal, daquele outro animal que circula num outro espaço e que tem outras percepções de mundo. Tá? E aí, eu lembrei de um filme, A Forma d'Água. Vocês assistiram? Eu deixo aqui como recomendação para vocês, A Forma d'Água, tá? Em que uma moça em que circula, como Clete assistiu, não sei, tente fazer, Clete, a partir da leitura que eu fiz aqui, depois você relê, a partir dessa perspectiva de como a protagonista do texto, A Forma d'Água, ela se relaciona de modo diferente com aquele ser aquático, de um modo que outros sujeitos não conseguem fazê-lo. Pois não, Fernanda? Fernanda, você está com o microfone aberto? Quer falar à vontade? Não, fechou. Tá? Desculpa, mas a Letícia... Pois não. Não tem problema, tá? A Letícia pergunta, o texto também pode ser lido como metáfora? Sim. Por que, Letícia? Porque existe uma expressão que é utilizada pelo Herberto Helder, que é metamorfose. A perspectiva, vamos dizer assim, quando você lê a realidade empírica, essa realidade que nos circunda e da qual participamos todos os dias, e vamos dizer assim, essa realidade passa a ser lida pelo artista, do modo geral, ela já não é a mesma realidade que está ao nosso redor. Nós reconhecemos a realidade do nosso redor, mas nós percebemos que há nuances que as distinguem, tá? Pois não, Letícia. Eu gosto do conceito... Letícia vai falar. Pode falar, Letícia. É que eu interpretei a senhora lendo como se esse texto fosse uma metáfora no sentido de você ter uma situação, essa situação muda abruptamente, e como você vai lidar com ela? Uhum. Tipo, o peixe que era vermelho ficou preto, e aí como você lida com isso? Retrata o peixe amarelo. Sim, é isso que o artista faz, tá? Então, antes de passar para o Raul, Marcel, por favor, pode falar. Não, professor, é só uma coisa, assim, minha cabeça às vezes funciona de uma forma muito louca, assim, né? Esse texto, sei lá, deve ter o quê? Umas 200 palavras só. Ele me lembrou 2 textos do Julio Cortázar, que estão no mesmo livro, no final do jogo. Quando ele mistura as realidades, ele lembra a continuidade dos parques. Os parques. E depois, como ele fala de peixe, ele me lembra daquele dos axolotes, né? Que o cara começa tanto a ver o peixe que, de repente, ele vira o peixe. Isso. E aí ele se vê se distanciando dele mesmo, que era o peixe. Aí isso aqui comecei a ler, começou a ficar muito louco na minha cabeça. Assim.
Não, não eu também faço algumas ilações desse tipo, Marcelo, mas é que você percebe que há uma congruência, há modos de aproximação desses três textos que você citou, os textos do Cortázar. O Cortázar escrevia essas... E chega um momento que nós, como leitores do Cortázar, por exemplo, você começa a também se ver ingressando naquele universo literário. Você se vê distanciando do seu universo empírico e ingressando nesse texto, tá? Porque aí eu gosto muito de um exemplo, quando você vai para uma sala de cinema, que hoje, infelizmente, elas estão fechadas. A sala de cinema tem aquela constituição quadrada, ou qualquer forma que seja, ela é fechada e é escura, porque a depender da relação que nós, como espectadores, temos com o que está sendo projetado na tela, nós nos esquecemos da realidade ao nosso redor. Você tem filmes, isso em casa é muito difícil, tá? A menos que você tenha um ambiente preparado para tal. Você está dentro da sala de cinema, quando acaba o filme e acendem as luzes, parece que você despertou de uma realidade que você ingressou e que não era a sua, tá? Então, houve um tempo, e eu ainda conheço textos literários que nos apartam da realidade empírica, mas, ao mesmo tempo, eles nos fazem ingressar numa outra possibilidade de enxergar essa realidade. E isso, só o texto, não só o texto literário, mas o texto artístico tem a capacidade de fazer isso. Então, eu uso como alegoria a sala de cinema, fechada, escura, porque é o momento em que você ingressa numa outra realidade. Que você participa de um outro espaço, ainda que esse espaço remeta à sua própria vida, à sua própria realidade empírica. Você reconhece pessoas, você reconhece casas, mas há alguma coisa que vai se modificando e que vai ingressando dentro de você. Então, o Cortázar tem essa habilidade como escritor. O Borges também tem. Vocês são da literatura de língua espanhola, então vocês têm uma proximidade maior. O Herberto Helder, com alguns textos, tem. O próprio Fernando Pessoa. Então, existem escritores, tá, que, a seu tempo, né, fazem com que nós nos despeguemos do nosso mundo e ingressemos num outro universo, que é tão real quanto a realidade empírica, tá? Porque ele é materializado, mas esse outro universo é materializado, no caso da literatura escrita, pela palavra escrita. Assim como temos, eu falei em oralidade para todos vocês, uma outra situação. Veja, eu gosto de trabalhar bastante com os exemplos e com as alegorias em torno dos exemplos. Os causos. O causo é um gênero, tá? É um gênero narrativo. Quando você tem o causo, a depender da situação que se cria, eu estou pensando, por exemplo, os causos contados num lugar ermo, um sítio, uma fazenda, à noite, que vocês perceberam, quem leu o texto do Paulo Freire, que ele fala que quando ele ouvia, em determinado horário, as histórias de almas penadas, alguma coisa nele se movimentava, tá? Então, ele acreditava naquela perspectiva. E a perspectiva do quê? Do suspense, que é um gênero muito hoje, desde há muito utilizado, por exemplo, na filmografia. Os filmes que a gente chama vulgarmente, às vezes, como policiais, né? Em que a realidade está na nossa frente, ela está discorrendo, mas a gente, por vezes, não consegue enxergar porque há minúcias. Então, isso é a literatura, tá? Pois não, Raul? É que travou um pouco para mim, eu não sei se para os alunos também travou. Não, eu acho que só para você, fala. Raul. Ah, tá. Só para mim? Ah, então tá. Às vezes é minha internet. Não, eu fiquei pensando aqui no texto do Costa Lima, em que ele fala sobre isso, né, sobre a transfiguração da realidade, como que o texto opera um processo de transfiguração do real, e eu gosto bastante desse conceito de transfiguração, porque é como se ele permitisse um modo diferenciado do olhar, né, de um modo diferenciado de olhar a própria
realidade que é construída no texto e, consequentemente, aquela realidade mais empírica que a gente vive. Ou seja, o texto nos insere em outro, e o texto literário nos insere em outro modo de leitura, em outra vivência, tanto do mundo construído ficcionalmente, quanto do mundo mais empiricamente formulado, vamos assim dizer, né? Ou seja, como que o texto transfigura essa realidade para uma outra coisa que nos permite enxergar melhor as relações, a própria vida, não sei, acho que é um pouco por aí também, eu lembrei desse conceito de transfiguração da realidade. Sim, então, Costa Lima, que é um texto, você sabe que quem trabalha mais com representação é o Ramiro, né? Então, ele que é... Então, eu lembrei disso exatamente por conta da disciplina dele, que ele gosta desse conceito, e eu particularmente eu não o conhecia, e eu passei a gostar muito, e para mim faz sentido, porque não é uma cópia imediata, mas é como que o autor manipula determinados elementos a partir dos quais ele consegue construir um outro mundo possível, uma outra realidade possível, que não é mais uma cópia, nem somente uma leitura ipsiliteris, vamos assim dizer, do real, mas é uma outra formulação, é uma transfiguração daquela realidade, né? A partir de manuseio de elementos próprios do escritor, do autor, que constrói uma outra perspectiva de realidade, outra perspectiva de olhar a própria vida, que é como mostra o texto do Helder, né? Porque não é mais nem um peixe vermelho, nem um peixe preto, né? Agora é um peixe amarelo, ou seja, é uma outra coisa. Eu lembro, Raul, e talvez todos vocês se lembram, quando a gente vai a um museu, por exemplo, ou quando a gente vê aquelas... o nome é vulgar, natureza morta. Natureza morta, mas quando ela estava como modelo, ela estava viva. Ela passa a estar morta a partir do momento em que alguém diz que ela está morta. Mas ela não está morta, ela é uma outra configuração daquela natureza que estava diante do leitor, do pintor. Tá? É mais ou menos como a ideia do peixe. Né? Porque, vamos pensar, quando a gente trabalha com uma obra de arte pictórica, vou chamar vulgarmente de uma pintura, tá? Será que as cores eram as mesmas daquelas frutas que o sujeito tinha diante de si ou tinha na cabeça dele? Será que as formas? Será que as proporções? Será que a perspectiva que está posta em cena? Então, mesmo que se chama de pintura acadêmica, vocês devem conhecer essa expressão, tá? Ela não é uma cópia. Ela está mais próxima, talvez, do que uma expressão cubista, por exemplo, do que uma expressão impressionista, mas ela não é uma cópia. Isso é mesmo, gente, uma modalidade, eu também gosto muito de falar sobre cinema e outras artes. Documentário. Vocês acham que o documentário é mesmo tão fidedigno assim, tão fiel àquilo que está sendo posto? Por exemplo, o documentário, tem um grande documentarista brasileiro, um grande diretor, ele já é falecido há algum tempo, o Eduardo Coutinho. Tá? Amo. Se você conhece, eu gosto muito daquele que ele vai fazer entrevistas com mulheres, que ele usaria para... Jogo de cena. Isso. Aí, de repente, você fica na dúvida, porque começam a aparecer atrizes, nós reconhecemos, da TV e de outros lugares, mas, ao mesmo tempo, aparecem mulheres, eu diria assim, comuns, pessoas que foram atraídas pelo chamariz, né? E aquilo é um documentário também, tá? Porque aquelas pessoas, mesmo não sendo atrizes, elas se colocaram num papel. Elas assumiram uma persona diante daquele entrevistador. Então, vejam, mesmo a situação do documentário, imagina nós sendo filmados nas nossas aulas. A gente vai assumir posturas que, em geral, a gente não tem, porque a gente sabe que está sendo observado. Tá? Então, cria-se uma situação que não é a situação da nossa realidade empírica. Nós controlamos a nossa palavra. Por exemplo, hoje estou conhecendo vocês, mas daqui a algum tempo começarei a usar alguns palavrões. É lógico, em alguns momentos adequados, tá? Então, primeiro contato com vocês, tá? Mas
porque tem um lugar para o palavrão também, tem um lugar para a palavra de baixo calão. Mas no primeiro contato, nós queremos reconhecer os nossos leitores, os nossos espectadores. Vejam, a literatura é muito disso também. E a arte é quem são os possíveis leitores da minha obra? Quem são os possíveis espectadores da minha obra? A gente também nunca pode esquecer isso, essa relação de interação entre leitor e escritor, entre o cineasta, chamando aqui vulgarmente, e o seu espectador, entre o novelista e o seu telespectador. Tá? Essa é uma relação básica. Tá? Eu preciso considerar quem é o outro. Tá? Quem vai receber a minha obra? Então, veja, eu estou dando exemplos de várias áreas das artes para que vocês percebam que é um movimento que se dá com a literatura. Tá? E que nós precisamos também assumir esse papel de leitores, abertos a esse processo de transfiguração, de transformação, para usar o termo do texto do Herbert Welder, de metamorfose. É alguma coisa que se transforma, que muda, mas que a gente reconhece. Tá? Eu gosto muito de um exemplo, esse eu vou dar de quando em quando, de ficção científica. Aquela ficção científica bem fajuta, tá? Aquela em que aparecem os ETs vindos não sei de onde. Vocês já perceberam que os ETs parecem com os seres humanos? Tem traços humanos? Por quê? Porque a única coisa que nós conhecemos como seres, ou eles parecem com animais, somos nós e os nossos animais. Não aparece outra forma porque nós não conhecemos outras formas, tá? Então, eu também gosto, tá? Quem acho que falou foi a Fernanda, tá? Clítia. Eu também gosto, Clítia, mas vamos pensar, os ETs têm a nossa cara, ou tem, vamos dizer assim, uma cabeça um pouco maior, uma orelha maior, ao invés de 5 dedos, 6, sei lá o quê, tá? Peguem todos os MIB da vida. Adoro o Homens de Preto, tá? O MIB, os vários deles, para ver como se aparecem essas formas, porque nós conhecemos a forma humana. Então, nós sempre reconheceremos, nós nos reconheceremos ali, sempre, gente, tá? Seja nas nossas virtudes, nos nossos vícios, ou com aquilo com que nós temos receio de tratar. O Marcel falou do Cortázar, eu lembrei muito de um texto dele, A Casa Tomada. Você lembra? Esse texto, no primeiro momento, você fica meio cabreiro. Depois de ler umas 2, 3 vezes, você fica mais cabreiro ainda, porque ali ele trata de tabus, por exemplo, como uma relação incestuosa entre aqueles irmãos. Só que todo mundo quer enxergar alguma outra coisa. Numa leitura psicanalítica, você tem uma super relação incestuosa ali dentro, tá? E aquela casa vai se fechando porque é a casa da família. E a família vai empurrando aqueles dois. E eles saem, tá? Ao final é lírico para mim. Então, veja, vocês podem não concordar com a minha leitura, inclusive está sendo muito rasa, mas é um texto que, no primeiro momento, ele é inquietante, de qualquer jeito, ele é inquietante, tá? Então, novamente, veio à tona o exemplo do Cortázar. Então, esses textos são inquietantes, porque eles nos propõem outras leituras do mundo que nós já conhecemos, que até nós intuímos, mas o texto literário, o texto artístico, de modo geral, ele, por vezes, explicita isto que está em nós intuitivamente e que acaba sendo represado, reprimido por uma série de circunstâncias das mais variadas ordens, tá? Então, por isso, literatura e psicanálise, literatura e filosofia, vejam, por isso a literatura, no seu aspecto comparatista, rende muito, tá? E aqui, quando eu falo de literatura comparada, eu não estou só falando de comparar uma obra com a outra. Eu estou pensando na literatura e as suas relações com outras áreas do conhecimento. Estou só falando das áreas das ciências humanas, que é o que está mais próximo de mim e de vocês, tá? Mas vocês podem pensar em outras áreas, ok? Tá? Então, falei tudo isso a partir de um excertinho e do texto do Megali. Depois, eu vou ler para vocês uma parte do
vou voltar ao texto do Paulo Freire numa outra parte. Então, veja, aqui vocês já conhecem meu método. Eu pego, às vezes, um texto relativamente curto, vou enxertando e vou estabelecendo elos com outros textos, preferencialmente literários, artísticos do modo geral, e vou sugerindo para vocês outras leituras. Porque tem gente que fala, você dá pouco texto para os alunos lerem. Não, na minha ementa pode haver poucos textos, mas eu sugiro um tanto de outros textos que as pessoas que se interessam vão procurar e vão tentar estabelecer as relações que eu propus, ou pelo menos que eu indiciei, tá bem? Então eu faço assim, vocês já vão saber. Na página 10... E o Paulo Freire coloca, né, que não tem a ver com a questão da quantidade, mas de como que você se relaciona com o texto que você tem, né? Mas vamos assim dizer, talvez de uma qualidade da leitura, né? Ou do que você se coloca para ler. Ele coloca isso em algum momento. Esse é um excerto que eu também tirei, mas adiante com exemplos para além do Feuerbach. Tá? Eu pus um outro exemplo aqui, do Benjamin, que é um exemplo que é muito caro para mim. Pois não, Marcelo? Não, é que isso me remeteu ano passado na disciplina de literatura do professor Flávio, que ele recomendou o livro do Humberto Eco, 6 Caminhos no Bosque da Ficção. Então, eu li uma parte só, né, não li inteiro. E ele fala sobre a função autor, sobre a função autor e o efeito... função autor e efeito leitor, que é isso que você falou, né, professora? Tem a ver? O diálogo de quem escreveu com quem leu. É por aí, né? Você citou o Auerbach, citou essa galera. O Auerbach... Eu acho que o Flávio trabalhou com literatura no Ocidente, né? Sim, ele deu o texto do Benjamin e deu do Erich Auerbach também. Sim, o Auerbach, qual o do Benjamin que ele trabalhou? Narrador? A obra de arte na técnica. Então, ali, eu estudo Benjamin, o Raul sabe disso, né? Sou benjaminiana, tá? A questão da reprodutibilidade é interessante porque o Benjamin vai dando conta da técnica que muda com o tempo. Agora, se você perceber, as narrativas continuam as mesmas. Então, não é o fato do camundongo Mickey estar ali nas historinhas do Walt Disney, mas aquele camundongo conta uma história. Aliás, ele conta várias histórias. Ele conta a história da própria reprodução e eu diria assim, do alargamento, da popularização da arte, tá? Mas também ele conta como essa popularização pode ser utilizada e mal utilizada pelo que os frankfurtianos vão chamar de cultura de massa, ou a indústria da cultura de massa, tá? Então, o Benjamin, nessa perspectiva dialética, né, ele vai te mostrando o que é legal e o que não é tão legal assim, tá? Então, eu não sei como o Flávio usa esse texto, tá? Para que eu pensei que ele tivesse trabalhado com o narrador, que tem muito mais a ver com essa questão como funciona o texto tinha na literário. ementa, se não me engano tinha na ementa, mas não acabou, a pandemia, etc e tal, acabou afastando um pouco, né, o que foi programado. Mas o narrador vocês podem ler online, é um texto que vocês já acham com facilidade, tá? É uma questão que, inclusive, eu vou citar o Benjamin depois, dentro da importância do ato de ler do Paulo Freire. Então, quando o Humberto Eco fala dessa relação, houve um tempo que se falava um leitor virtual, um leitor que o sujeito pensava ter. Porque todos nós, quando falamos, escrevemos, nós temos em mente alguém para quem nós nos dirigimos. Você, assim, eu não penso em ninguém quando eu escrevo ou falo. Mentira, tá? Eu estou aqui diante de alunos, eu não os conheço, tá? Vocês eram do primeiro e do segundo semestre ano passado, portanto, eu estou aqui reconhecendo vocês. Alguns eu vou reconhecer mais do que outros, porque vão se manifestar mais. E talvez o meu diálogo com esses seja mais intenso. Então, vejam, todos nós reconhecemos os nossos possíveis leitores e reconhecemos aquilo que podemos ou não podemos dizer, como podemos e como não podemos. É isso que o Humberto Eco está dizendo, tá? Então, veja, porque eu não escrevo para ninguém.
eu não falo para ninguém. Tá? Esse é um movimento de fechamento para si mesmo, e não é um movimento próprio do nosso métier, da área da comunicação, grosso modo falando. E a literatura pretende estabelecer um diálogo com alguém, tá? Por mais hermético que ele possa parecer. Mas há sempre um diálogo sendo estabelecido, tá, Marcelo? Então, eu penso que seja nesse sentido que talvez o Flávio tenha pedido que lessem o texto do Humberto Eco, tá? Então, uma perspectiva de comparação também, tá? Então, voltando ao texto ao texto do Paulo Freire. Na página 10, ele escreve o seguinte: os textos, as palavras, as letras daquele contexto da infância, tá? Porque eu estou pulando trechos, tá? Se encarnavam também no assobio do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos. Na tonalidade diferente de cores de um mesmo fruto em momentos distintos. O verde da manga, espada verde, o verde da manga, espada inchada, o amarelo esverdeado da mesma manga amadurecendo, as pintas negras da manga mais além de madura. Foi nesse tempo, possivelmente, que eu, fazendo e vendo fazer, aprendi a significação de amolegar. Algum de vocês procurou o que é amolegar? Tá sem voz, Não, Marcel. Desculpa. Amolegar é tipo deixar meio mole, deixar meio flexível, meio Isso. lá pra cá. Aqui no caso é amadurar. Ele foi percebendo que as coisas com o tempo vão amadurecendo. Então vejam que aqui o que ele faz? Ele usa a alegoria da manga, que vai do verde, quer dizer, ela não está boa para o consumo. Aí ela vai, aos poucos, passando por várias cores, até chegar a estar amadurada, mas quase passando. Quem conhece a manga-espada sabe que quando ela está com as pintinhas, ela está quase passando. É aí que você deve consumir, senão você vai perder essa manga. Senão ela não vai servir mais para o consumo. Tá? Então, ele usa essa alegoria que é de cunho impressionista. Tá? Por que eu estou falando de cunho impressionista? Porque eu estou remetendo a estética impressionista lá do final do século XIX. Tá? Eu não lembro, às vezes, gente, me faltam. Eu conheço o texto, eu estou enxergando, mas não estou lendo o autor. Tá? Mas aí o Raul às vezes me ajuda aqui, vocês também podem me ajudar. Eu não lembro se foi o Monet, se foi algum desses. Ele pintou a Catedral de Rouen, tá? Uma cidade francesa, Rouen. E ele pintou a catedral em vários horários do dia. A catedral continuava a mesma, só que as nuances cromáticas da catedral vão mudando conforme o horário. E a impressão que nós, leitores, quando vemos esses quadros, essas imagens, temos, é diferente com relação à mesma catedral. Ela tem uma relação com essa manga. Tá? E tem uma relação aqui com um elemento que ele fala, mas ele mais desenha ao longo do texto do que fala, com a memória. Vocês devem perceber que a importância do ato de ler esse ensaio, obrigada, Biela, foi o Claude Monet, tá? Depois vocês podem ver a sequência, a Catedral de Rouen, tá? É um quadradinho duas, três cores cada vez que ele pinta a catedral, né? Uma coisa assim, sim, né? Ela muda as nuances, porque ele vai perceber, Marcel, ou ele vai tentar captar no seu texto, na imagem, como, vamos dizer assim, ao entardecer você tem uma impressão do dia, como ao amanhecer a impressão é outra, como essas alterações cromáticas causam um efeito no leitor. Tá? É como filme. Tem filme que, a hora que aparecem determinadas cores, você já fica preparado para alguma coisa. Tem filmes em que imperam determinadas cores. Eu assisti anteontem
eu gosto de assistir cinema. Eu não estou no cinema, chama assim, eu me importo. Eu vou pôr isso, tá no Netflix, quem tem, quem não tem, empresta do coleguinha, tá? Assistam esse filme, Eu Me Importo. É uma produção da Netflix, tá? Muito bom. A Isadora assistiu? Então, Isadora, você deve se lembrar do final do filme, né? Quando a Marla vai ser morta. Lembre-se da cor... Lembre-se da cor da roupa dela e o impacto daquela relação, tá? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. O Paulo Freire, ele está fazendo referência a todo um processo de memória que possibilita ele não só relembrar a infância, retomar partes significativas da sua vida, mas estabelecer um diálogo conosco, que não vivemos a infância do Paulo Freire, que não o conhecemos antes de lermos os textos dele, ou ouvimos. Eu nunca, apesar de da década de 90 já estar na universidade, nunca assisti a nenhuma fala do Paulo Freire, tá, gente? Só li textos, tá? Nós não conhecemos esse sujeito, mas nós conhecemos, vamos dizer assim, parte da vida dele e como essa realidade empírica acaba se relacionando com tudo que ele escreveu por via desse texto. E por via do quê? Da memória. Tá? Dessa memória que vai, assim como a manga, amadurecendo. E ele vai mostrando o amadurecimento. Vocês vejam que ele partiu da infância, aí ele fala da casa e coisa que o valha, ele fala de um processo de alfabetização que a gente, em casa, que ele não explica como é, depois ele fala da escolinha da professora Eunice Vasconcelos, depois ele fala de um professor de português, depois ele fala das primeiras vezes em que ele foi para a sala de aula como professor de língua portuguesa. Então, vejam, nós vamos, o nome do filme é Eu Me Importo, Raul. Então, nós acompanhamos um percurso da vida desse sujeito empírico, desse sujeito civil chamado Paulo Freire. Mas ele não quer mostrar a vida dele para a gente. Ele quer mostrar como ele aprendeu alguma coisa nesse tempo. E essa coisa que ele aprendeu foi a leitura. A leitura tanto do mundo quanto a leitura de outros textos que se apresentavam para ele. E como esse processo de leitura forjou, amoldou um determinado sujeito. E aí, a pergunta que o... dá licença. A pergunta que o Marcel respondeu. Ele aprendeu a amolegar-se para a vida. Amolegar aqui, Marcel, você deu uma resposta correta, mas parece que no texto aqui tem um sentido de sensibilização. Como com o tempo ele foi sensibilizado para as coisas da vida. Mais exatamente para esses sujeitos que ele vai chamar de grupos oprimidos, que há um determinado momento em que ele fala isso, e para os quais ele vai dedicar a sua vida toda de educador, seja no Brasil, seja fora do país. Então, vejam, para além de um texto de memória, para um texto que testemunha uma vida empírica, desde a infância até um determinado momento da vida dele, quando ele ingressa como professor, há também o testemunho de como, ao longo desse processo, ele foi aprendendo a ler o mundo, a ler as pessoas, a ler os textos para além dos textos escritos. É isso que a gente tem que... Veja, é um texto aparentemente simples, como o Raul diz desde o início. Eu imagino que não tenha ninguém que não consiga entender o que ele escreveu aqui. As palavras são simples, as relações sintáticas são simples, não há uma perspectiva teórica, a não ser quando ele fala do Marx, né, que a gente percebe que há uma orientação marxiana no texto dele, sim, ele não nega, mas a gente lê esse texto nessa simplicidade, mas para nós, estudiosos de literatura, a gente tem que ler para além disso. A gente tem que indiciar outros caminhos, e aí, veja, eu usei pelo menos 2 vezes
eu fiz pelo menos 2 vezes referência a uma figura de linguagem, uma figura retórica chamada alegoria. Tá? Então, vejam que aqui eu demonstrei para vocês que ele usa procedimentos retóricos e procedimentos próprios de um texto literário, como alegoria, sem perder a profundidade. Esse aqui é um texto de uma profundidade. Embora seja uma leitura aparentemente, vamos dizer, simples, como você falou, pela construção da linguagem, a gente acha que é um texto muitas vezes banal, e às vezes a gente pode passar despercebido pelos pequenos detalhes. Por exemplo, quando ele fala sobre retoma a infância, a memória da infância, eu lembrei do texto de Bachelard, da Poética do Espaço, Sim. Porque o Bachelard ele vai dizer exatamente isso. A importância da primeira leitura de mundo, a importância da casa, a importância da vivência que você teve nos seus primeiros anos, né? Como que a gente lembra, por exemplo, da cama onde a gente dormiu, do quarto onde a gente dormiu, da casa que a gente viveu, do quintal em que a gente viveu. Ele até vai dizer que depois esse quintal é o nosso primeiro lugar no mundo, né? A casa é o nosso primeiro lugar no mundo. E como que essa primeira leitura de mundo, ela favorece uma construção da leitura de um mundo muito maior que virá depois. E aí, lendo o texto do Paulo Freire, eu lembrei muito do Bachelard, porque ele vai trabalhar a questão da memória a partir da leitura do espaço íntimo, né? E embora pareça ser uma leitura aparentemente muito singela, mas no fundo, as pequenas imagens que aparecem são muito significativas para a gente pensar a própria constituição dele enquanto sujeito, e como que isso foi se dando aos poucos, ou seja, ele retoma a infância, depois ele passa ali pela adolescência, ele fala da juventude quando ele começa a dar aula como professor de língua portuguesa, e como todos esses processos da vida dele, foi construindo esse sujeito que conseguiu ler o mundo, né? E aí ele vai até dizer em algum momento que nessas aulas, por exemplo, as aulas que ele teve com a professora Eunice, se eu não estiver enganado, e as aulas que ele passa a dar depois como professor, como que essas experiências foram construindo esse sujeito, né? E como essas experiências foram significativas no sentido de que não foram práticas fechadas ou como que eu posso dizer, talvez mais memorialística no sentido de decorar coisas, né? Mas no sentido de criar relações com a experiência mesma da vida, né? Da vida desse sujeito. Ou seja, com uma formação que vai muito mais além do que de um aprendizado momentâneo para gravar determinado conteúdo, para memorizar, mas para se constituir como sujeito, né? E eu acho que a formação ela deve vir nesse sentido, de como que a leitura, as leituras que a gente faz, textos, elas precisam, de alguma forma, dialogar com aquele nosso mundo, talvez um mundo mais empírico, mas é um mundo que também é afetivo, que é um mundo que nos forma, é um mundo que a gente teve essa primeira construção, né? Como que a gente precisa fazer esse processo de, além de ter acesso ao nosso mundo, além de reconhecer o mundo que a gente teve, as nossas primeiras leituras desse mundo empírico, como que a gente precisa se abrir para outras leituras de mundo também, que vêm a partir dos textos, a partir da dedicação, a partir do conhecimento. E é interessante, aí eu vou partindo para o final dessa aula, porque eu vou continuar lendo na aula que vem, que 9h30 eu pego outra aula, e vocês percebem que ele não fala, do ponto de vista empírico, como ele aprendeu a ler e escrever na casa dele. Ele só falou que o quintal era a sala de aula, que os gravetos eram o giz e que o chão era onde ele desenhava. Vocês leram isso, tá? E depois ele vai falar da professora Eunice. A maioria dos contos de escola, e existe um conto do Machado de Assis que chama Conto de Escola. Por vezes, a escola começa a se tornar um lugar de repressão, um lugar de opressão, um lugar de intranquilidade e um lugar de castigo, tá? Ele não vai falar isso da escola. Vocês percebem que a escolinha da tal professora Eunice Vasconcelos e depois o outro professor tem uma outra visada, mas ele não fala o modo como ele aprendeu. Ele fala que aprendeu assim, assim, assado, mas ele não fala em método.
ou pelo menos ele não fala num método como esses que nós conhecemos. O método construtivista, o método tradicional. Ele fala que ele aprendeu. Então, é interessante também a gente adentrar nesse universo dos contos que, na tradição da literatura brasileira, que é que eu estou citando Machado de Assis, um conto chamado Conto de Escola. Vocês acham online, porque é de domínio público. Tá? Vocês vejam como o ambiente, como o lugar que nós chamamos de escola é visto de um modo pejorativo, de um modo repressivo, de um modo, por vezes, violento. Tá? E essa violência, essa repressão não aparecem no texto do Paulo Freire. Então, eu só estou recomendando mais uma leitura. Vocês vejam que eu fiz uma série de recomendações. Não se preocupem. Ao longo da vida, vocês vão ler tudo isso. Não é para ler dessa semana para a semana que vem, que vocês também têm mais coisa que fazer, né? Pois não, Letícia? É que, quando ele menciona essa parte, ele diz que aprendeu a ler através de palavras que faziam parte do mundo dele. Uhum. Eu lembrei depois como ele fala do método, de como ele alfabetizou aqueles adultos em menos de 48 horas lá naquela escola que ficou famoso, o método. E eu pensei em como isso influenciou ele lá no futuro, porque a partir do momento que ele aprende com as palavras do mundo dele, ele percebe isso como algo que dá certo. Então, ele vai lá Sim. e faz da mesma forma com outras pessoas. E ele continua depois, né? Eu achei isso muito legal. Porque ele percebe que isso funcionou com ele, não só para essa instrução formalizada, mas funcionou na formação dele como um sujeito ativo, como um cidadão dentro do, vamos dizer assim, desse espaço chamado Brasil e depois futuramente em outros lugares. E como isso os aproxima de outros sujeitos que não necessariamente tiveram uma formação semelhante, que vieram do mesmo lugar, mas que fazem parte do mesmo mundo que ele. Essa foi no momento, Letícia, quando eu falei da questão da sensibilização. Tá? Então, quer dizer, essa memória como uma construção de sensibilidade. E essa sensibilidade que toca o sujeito que lê esse texto. Pelo menos é isso que aconteceu comigo e que acontece comigo e que eu espero que aconteça com vocês também. Eu vou parar por aqui, gente, porque o próximo tópico que eu vou tratar é o uso que ele faz com recorrência do prefixo re nas palavras. Vocês devem ter notado isso. Isso não pode passar em brancas nuvens. Eu tenho que retomar, e aqui eu estou usando o re novamente, esse ponto. Tá? Então, não se preocupem com a chamada, tá? Porque eu anotei o nome aqui dos participantes. Se eu cometer algum equívoco e algum de vocês estiver com ausência no Ciscad, pode me mandar mensagem, que eu revejo o equívoco, tá? E em tempo, a minha preocupação não é tão grande assim com a presença e com a ausência, mas que a minha fala faça algum sentido para vocês, tá? Pode ser que vocês não concordem, e eu também quero que aqueles que não tiverem concordância, por favor, se manifestem para que nós estabelecemos o diálogo, porque o diálogo não é só da quiescência, é também da discordância, tá, gente? Eu agradeço pela aula do dia, todas as segundas-feiras pela manhã, pretendemos estar aqui, Raul e eu, tá, junto com vocês, e eu agradeço a atenção. Raul, quer fazer alguma fala? Não, é isso. Me despedir também e dizer que foi um prazer estar com vocês. Até os próximos encontros. Então, e leiam os textos. Leiam os textos. Isso eles já devem ter entendido, né, Rô? Eu falei de leitura aqui a boa parte do tempo, né? Então, mas eu acredito em vocês, tá, gente? Até que vocês demonstrem o contrário. No mais, eu desejo uma ótima segunda-feira para vocês, desejo uma ótima semana. Existe uma programação do curso de letras para vocês. Eu não tive acesso ainda a ela, gente, porque eu estou coordenando uma comissão do PPGEL, que está me dando uma certa dor de cabeça, mas enfim, tá? Vejam as palestras, vejam as atividades e participem, tá bem, gente?
É sempre legal, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Muito obrigado, professora. Obrigada a vocês. Professora. Boa segunda para vocês e até semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo lugar, tá bem? Obrigada, professora. Uma boa segunda-feira. Tchau. Obrigada. Beijo para Raul, vocês. colega. Abração. Tchau, gente. Tchau, professora. Até a próxima aula. Até mais, até a próxima aula. Raul, eu vou parar por aqui, tomar uma aguinha para depois voltar à última aula, tá bem? Eu vou voltar na próxima também para me apresentar para os alunos, tá? Tá bom. Beijo, Raul. Até daqui a pouco. Ô, Tchau. Até. Tchau, tchau.